Você acha que conhece os Berserkers Vikings? As lendas que você ouviu, os contos selvagens, são só a ponta do iceberg ensanguentado. Prepare-se para ter sua compreensão destruída enquanto mergulhamos na realidade aterradora, e muitas vezes ignorada, desses guerreiros lendários. E se eu te dissesse que a verdade é ainda mais brutal que o mito? Imagine a cena. Um guerreiro viking, olhos arregalados, espuma nos lábios, rosnando como um animal selvagem, avançando contra uma parede de escudos inimiga. Agora pense nos personagens de videogame ou filmes, enormes, com poderes sobrenaturais, brilhando com uma fúria mágica. Será que era assim a aparência de um berserker de verdade? A cultura pop nos vendeu uma imagem de fúria incontrolável, uivos animalescos e uma insensibilidade quase sobrenatural à dor. Eles são retratados como demônios no campo de batalha. Mas e se eu te dissesse que a verdade é muito mais complexa, e em muitos aspectos, ainda mais arrepiante do que as lendas? A realidade desses homens não precisava de magia para ser aterrorizante. Para encontrar a verdade, precisamos voltar no tempo, para as primeiras menções históricas, especialmente nas sagas nórdicas, e nos relatos de cronistas que viveram naquela época. As sagas, como a saga de Egil Skallagrímson, descrevem guerreiros que antes da batalha, entravam num estado de fúria chamado Berserkergang. Elswivaven. Mordiam as bordas de seus escudos e se lançavam ao combate sem armadura, vestindo apenas peles de animais, como ursos ou lobos. Daí vem os nomes. Berserker pode significar camisa de urso e ufé. Nar significava casaco de lobo. Esses relatos enfatizam o impacto psicológico que eles causavam. A reputação deles os precedia. Imagine estar em uma linha de batalha e ouvir do outro lado uivos e rosnados animalescos. Imagine ver homens mordendo seus escudos de ferro, parecendo possuídos. O medo e a desordem se espalhavam antes mesmo do primeiro golpe ser desferido. A simples presença deles era uma arma. Mas essa fúria ou Berserker Gang era um transe sobrenatural genuíno, ou algo que podemos explicar de outras formas? É aqui que a ciência e a história tentam desvendar o mistério. Por décadas, a teoria mais popular foi a do cogumelo mágico. A ideia era que os berserkers consumiam o cogumelo amanita, muscaria, para induzir um estado de fúria psicodélica. Embora seja uma ideia fascinante, as evidências históricas diretas são escassas, e os efeitos desse cogumelo, que incluem vômitos e letargia, não combinam perfeitamente com a energia explosiva descrita nas sagas. A outra teoria, muito mais plausível, aponta para um condicionamento psicológico extremo. Pense nisso como uma forma de auto-hipnose, por meio de rituais intensos, cânticos repetitivos, danças frenéticas e talvez até hiperventilação ou privação sensorial antes da batalha. Esses guerreiros poderiam induzir um estado de transe dissociativo. Nesse estado, a dor é suprimida, o medo desaparece e a adrenalina inunda o corpo, transformando um homem em uma máquina de matar irracional e focada. É um estado mental que pode ser treinado e cultivado. E há também a teoria mais brutal de todas, a do treinamento de combate levado ao extremo, em uma cultura que glorificava a morte em batalha. Esses guerreiros podem ter sido doutrinados desde jovens a ter um desprezo quase suicida pela própria segurança. Eles não se importavam em morrer, contanto que levassem o máximo de inimigos com eles. A fúria não seria mágica, mas sim o resultado de uma vida inteira de treinamento brutal e uma mentalidade que via a autopreservação como fraqueza. No campo de batalha, os berserkers não eram apenas selvagens descontrolados. Eles tinham uma função tática específica. Eles eram as tropas de choque, a ponta da lança. Sua missão era romper as linhas inimigas, criar o caos e abrir caminho para o resto do exército. Imagine uma parede de escudo sólida. Agora, imagine um ou dois homens-fera se chocando contra ela com uma força suicida, sem se importar com ferimentos, criando uma brecha por pura violência e intimidação. Uma vez que a linha era quebrada, o pânico se instalava e a batalha podia ser vencida. Claro, havia desvantagens. Um guerreiro em estado de Berserkergang não distinguia amigo de inimigo. O risco de fogo amigo era real e perigoso. Além disso, após a explosão de adrenalina, vinha a exaustão extrema. As sagas descrevem os berserkers como fracos e vulneráveis por dias após a batalha, completamente esgotados física e mentalmente. Mesmo assim, seu uso estratégico era inegável. A simples presença de berserkers na vanguarda de um exército viking
era uma arma psicológica tão poderosa que, muitas vezes, era suficiente para desmoralizar uma força inimiga antes mesmo do combate começar. Então, o que aconteceu com eles? Por que esses guerreiros temíveis desapareceram dos registros históricos? O declínio dos Berserkers está ligado às mudanças na própria sociedade e na Guerra Viking. Com o surgimento de exércitos mais organizados e disciplinados, a figura do guerreiro individualista e caótico se tornou menos útil e mais problemática. As táticas de guerra evoluíram, favorecendo a coesão e a formação em vez da fúria individual. Além disso, com a chegada do cristianismo à Escandinávia, a cultura mudou. Os antigos rituais pagãos e a glorificação da fúria selvagem passaram a ser vistos com desaprovação. A sociedade estava se tornando mais civilizada, e não havia mais lugar para homens que se transformavam em bestas. Isso se reflete nas leis. Códigos legais da Islândia e da Noruega, por volta do século XI e XII, proibiram explicitamente o berserkergan. Homens que entrassem nesse estado poderiam ser banidos, ou até mesmo executados. Isso sugere que eles se tornaram uma força disruptiva e perigosa não apenas para os inimigos, mas para suas próprias comunidades em tempos de paz. No final, a verdade sobre os Berserkers Vikings é muito mais fascinante do que a ficção. Eles não eram monstros sobrenaturais, eles eram homens. Homens levados ao limite absoluto da capacidade humana através de uma combinação poderosa de condicionamento psicológico intenso, rituais, treinamento brutal e, talvez, o uso de substâncias que alteravam a mente. Eles eram a personificação do terror no campo de batalha, não por causa de alguma magia, mas porque representavam o quão selvagem um ser humano pode se tornar. A realidade, nesse caso, é genuinamente mais aterrorizante do que qualquer lenda. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar na história real, por trás dos mitos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações. Ada Proxima.